Capítulo 63. Paulo termina sua missão. Paulo foi ao templo em Jerusalém. Um grupo de judeus pensou que Paulo tinha levado pessoas que não eram judias para o templo. E isso fez com que os judeus ficassem zangados. Por isso, levaram Paulo para fora do templo e bateram nele. Os soldados romanos prenderam Paulo, mas deixaram-no falar com os judeus. Paulo testificou ao povo que havia visto uma luz do céu e ouvido a voz do Salvador. Contou que Jesus lhe dissera que pregasse o Evangelho. O povo não acreditou em Paulo e quis matá-lo. Os soldados colocaram Paulo na prisão aquela noite. O Salvador visitou Paulo na prisão e disse-lhe que não tivesse medo, pois ele ainda iria pregar o Evangelho em Roma. Para proteger Paulo, os romanos o enviaram a outra cidade. O rei Agripa estava lá. Paulo contou ao rei Agripa que tinha sido fariseu e que odiara as pessoas que acreditavam em Jesus. Ele até colocara essas pessoas na prisão. Depois, Paulo vira uma luz vinda do céu e ouvira a voz do Salvador. Então passou a acreditar em Jesus. Paulo testificou ao rei Agripa que o Evangelho era verdadeiro, que Jesus tinha ressuscitado. Numa visão, Jesus Cristo disse-lhe que pregasse o Evangelho. Por Paulo ter obedecido, muitas pessoas o odiavam. O rei Agripa disse que Paulo quase conseguiu fazê-lo acreditar em Jesus. O rei não achava que Paulo deveria ser morto, mas teve que mandá-lo para Roma para ser julgado. Paulo ficou 2 anos na prisão em Roma. Muitas pessoas vieram vê-lo e ele ensinou-lhes o Evangelho. Paulo escreveu cartas aos santos de outras terras, e algumas dessas cartas, chamadas epístolas, estão no Novo Testamento. Paulo sabia que seria morto, mas não estava com medo. Ele tinha obedecido aos mandamentos de Deus e ensinado o Evangelho. Sua missão estava terminada. Paulo sabia que o Pai Celestial o amava. Sabia também que, depois de sua morte, ele viveria com o Pai Celestial e Jesus Cristo.